Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre alguns fatos relevantes que saíram recentemente com respeito ao Vino 11. Primeiramente, ele realizou a venda de 50% praticamente da participação que ele tem em um dos seus imóveis localizados lá no Rio de Janeiro, e o objetivo dessa venda é justamente ter dinheiro, fazer um caixa para poder pagar a sua alavancagem. Alguns meses atrás, a própria gestão, a Vinci, ela havia mencionado isso, que ela começaria a vender alguns dos seus imóveis, juntamente para poder destravar a receita e, consequentemente, conseguir pagar a sua alavancagem, que no momento é muito elevada. E outro fato relevante é que com essa venda que ele realizou, ele conseguiu ali um ganho de capital bastante interessante e possa ser que ele consiga aumentar um pouco os rendimentos que ele vai pagar aos seus cotistas nos próximos meses. Então vamos aqui considerar o seu último relatório gerencial que saiu nessa última sexta-feira. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o ativo lhe interessar, procure se aprofundar, entender melhor como é que ele funciona, especialmente aqui no caso do Vino 11, que tem uma alavancagem muito alta e isso pode trazer muitas dificuldades para o fundo. Então procure se aprofundar antes de investir o seu dinheiro. E se esse canal te ajuda, já deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. Então vamos lá, pessoal. O Vino 11, nessa última sexta-feira, fechou sendo negociado a R$ 8,15. Podemos ver que nesses últimos 30 dias ele conseguiu se valorizar bastante. Aqui no dia 12/3 ele estava custando R$ 7,39 e nessa última sexta-feira ele fechou custando aqui R$ 8,15, uma valorização superior a 10%, um acréscimo de 76 centavos no seu preço de cotação. Seu dividend yield está aqui de 8,70%, um bom dividend yield. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu preço sobre VP está de 0,75. Isso quer dizer que ele está com desconto aí de 25% para o que seria o seu preço justo. Além disso, podemos ver que seu último anúncio de rendimentos foi de 5,5 centavos por cada cota, que ele vai realizar o pagamento aqui na próxima semana, dia 12/4. E esse valor em rendimentos que ele vai pagar é o menor rendimento, desses últimos anos. Desde o ano lá de 2019 até agora, podemos ver que a partir do ano de 2021, ele vem diminuindo seus rendimentos e esse é realmente o menor rendimento que ele vai pagar aos seus cotistas. Vamos aqui, pessoal, no seu último relatório gerencial, já indo direto ao ponto, ele menciona aqui que ele vendeu 49% do seu ativo BM 336, localizado lá no Rio de Janeiro. Então, ele menciona o seguinte, que no dia 5 de abril de 2024, que foi essa última sexta-feira, o fundo finalizou a venda de fração imobiliária de 49% do imóvel BM 336, localizado no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. A transação foi feita pelo valor de R$ 112 milhões, equivalente a R$ 46.495 por metro quadrado, o que representa um aumento de 4% em relação ao seu laudo realizado no mês de dezembro de 2023. E o valor total da venda será recebido pelo fundo em 3 parcelas. Então, 45% do valor já foi recebido aqui no dia 5/4. No caso, se levar em consideração esse valor total, 45% seria R$ 51 milhões. O restante, 25%, deverá ser pago em abril de 2025 e a sua última parcela de 30% deverá ser pago em abril de 2026. Ele continua dizendo o seguinte, que o ganho de capital gerado pela venda representa um resultado caixa não recorrente de aproximadamente R$ 41,6 milhões, o que equivale a 50 centavos por cada cota. Então, foi um bom ganho de capital. Ele continua dizendo o seguinte aqui, que o fundo ele realizou o pré-pagamento de 49% do seu saldo devedor do CRI BM 336 no valor de R$ 20 milhões. Então ele usou 20 milhões desse valor que ele recebeu já na última sexta-feira para poder quitar aproximadamente aqui 49% desse CRI. Se descermos aqui, podemos ver correspondente a esse CRI aqui, que ele tem uma dívida de R$ 40,9 milhões. Então ele abateu aqui 20 milhões. Ele ainda ficou com praticamente a metade devendo nesse CRI, o que já traz aí um pouco mais de alívio, para essa situação tão delicada do Vino 11, com uma dívida aqui superior a R$ 514 milhões. Então esse valor aqui não é o suficiente, porém já traz um pouquinho de alívio aí para a situação do fundo. Voltando aqui, ele menciona também o seguinte, que o maior foco da gestão tem sido a geração de caixa através da venda de alguns ativos do seu portfólio. Ele menciona que essa venda que ele realizou desse seu imóvel, do BM 336, reforça a tese de gestão ativa do fundo, destravando assim o valor dos ativos existentes no portfólio, com realização de ganho de capital
e geração de caixa para poder cumprir as suas obrigações futuras. Então, como eu mencionei lá no início, o fundo ele vai realizar a venda de algum dos seus imóveis, seja ela total ou parcial, justamente para poder cumprir as suas obrigações. Como eu mencionei, essa venda é positiva, porém não é o suficiente. Ele ainda vai ter que gerar muito caixa, então vai ter que vender muitos imóveis para ele conseguir realmente cumprir o seu compromisso. Com respeito ao seu último demonstrativo de resultados, podemos ver aqui que o fundo, durante o mês de março, ele gerou R$ 9 milhões em receita bruta. Ele teve aqui despesas financeiras que somou o valor de R$ 3,5 milhões e suas despesas com administração e gestão foi no valor aqui de R$ 558 mil. Então, no final, pegando a sua receita bruta e diminuindo as suas despesas, ele ficou com um resultado líquido de R$ 4,7 milhões, que correspondeu a 5,8 centavos por cada cota. E aqui embaixo a gente pode ver, que ele gerou esse resultado de 4,7 milhões, porém ele distribuiu apenas 4,5. Então, ele gerou 5,8 centavos e distribuiu 5,5 centavos por cada cota, conseguindo fazer assim uma pequena reserva acumulada. Ele havia iniciado o mês de março aqui com uma reserva acumulada de R$ 865 mil e com essa nova reserva que ele conseguiu aqui, ele encerrou o mês de março e iniciou o mês de abril com um resultado acumulado aqui de R$ 1.083 mil, o que corresponde a 1,3 centavo por cada cota. Aqui o fundo ele também menciona sobre as estimativas de rendimentos. Então ele fala o seguinte, que com a venda do ativo do BM336 ocorrido no dia 5 de abril de 2024, que vai gerar um resultado não recorrente de 50 centavos por cada cota ao longo prazo do período de recebimento das parcelas, e considerando que o relatório inicial tem como fechamento o final de março, o novo guindaste de rendimento será anunciado no próximo relatório inicial correspondente ao mês de abril. Então, como ele conseguiu realizar essa venda por ganho de capital, de aproximadamente 50 centavos por cada cota, ele vai ter que distribuir esse ganho para os seus cotistas, levando em consideração, no caso, o período de recebimento das suas parcelas. Então, vamos esperar aí no próximo mês, ele vai anunciar, no caso no próximo relatório, ele vai anunciar um novo guindaste de rendimentos. Então, ele vai conseguir aumentar um pouco mais os seus rendimentos. Não sabemos exatamente qual vai ser o valor, como mencionei, tem que esperar o relatório inicial, mas já é um ponto positivo, Ele conseguir aí aumentar um pouquinho os seus rendimentos. Voltando aqui com respeito à sua alavancagem, como eu mencionei, esse daqui ele conseguiu abater 20 milhões, porém sua dívida ainda continua alta, girando na faixa aqui de 500 milhões de reais. Então é uma dívida realmente muito elevada. A sua maior dor de cabeça corresponde a esse primeiro CRI aqui, que ele deve 362 milhões de reais. Somente ele corresponde a 71% da dívida atual do fundo. Então, se não fosse esse CRI, a situação do Vino 11 seria muito mais tranquila. E aqui também a gente pode ver o seu cronograma de pagamento das suas operações. Então, ele tem o seu principal, que é as suas amortizações que ele realiza usando o caixa do fundo. Por isso que ele tem que gerar caixa, para ele conseguir só no início de 2024 pagar um pouco mais de 46 milhões de reais. E no ano de 2025, pouco mais de 44 milhões de reais. Então, só nisso daqui, ele vai ter que gerar aproximadamente aqui 90 milhões de reais em questão de 2 anos para ele conseguir pagar as suas amortizações. E ele também tem uma dívida muito alta aqui correspondente aos juros e correção monetária. Esse valor aqui sai da sua geração de caixa mensal, que o fundo pelo menos tem gastado muito, aproximadamente 3,5 milhões de reais só pagando os juros, porém tem conseguido pagar. O mais importante é com respeito aqui às suas amortizações, em ele ter caixa para conseguir pagar esses valores. Como eu mencionei, em questão aqui de 2 anos, ele vai ter que pagar aproximadamente um pouco mais de 90 milhões de reais. Então, ele ainda vai ter que vender mais ativos aí no decorrer nesse ano de 2024 e 2025 para conseguir honrar os seus compromissos. O Vino 11 atualmente ele tem aqui participação em 10 imóveis, que soma-se uma área de 86 mil metros quadrados. Aqui a gente pode ver quem são os seus inquilinos. Descendo mais um pouquinho aqui podemos ver com respeito à tipologia dos seus contratos. A maioria dos seus contratos, 70% são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior, e o restante, 30%, são contratos típicos, que são contratos com uma duração menor. Aqui a gente pode ver o segmento de atuação dos seus principais locatários. Então, tem empresas do setor financeiro, de comunicação e mídia, construção, varejo, seguro, saúde, entre outros. Os seus imóveis estão localizados lá na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro, porém a sua grande maioria, 69%, está na cidade de São Paulo. Aqui também a gente pode ver a duração média dos seus contratos, tem um pouco mais aqui de 7 anos, então são contratos realmente longos. Podemos ver
que 71% dos seus contratos só vão vencer a partir do ano de 2028 em diante. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver com respeito ao índice usado para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Então, na sua grande maioria, 87% é usado o índice IPCA, e no restante 13% usado o índice IGPM. Aqui também, por último, a gente pode ver algumas informações sobre cada um dos seus imóveis. Então, esse primeiro aqui foi exatamente o que ele vendeu 49% da participação do fundo. Esse ativo era 100% do VINO 11, como a gente pode ver aqui. Então, agora ele passou a ter apenas 51%. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver todos os ativos que atualmente ele tem. Como eu mencionei, são 10 no total. E na sua grande maioria, ele tem 100% de participação. Então, tem como ele vender aí ainda uma boa quantidade de ativos. Como vocês podem ver aqui, ó, 100% de participação nesse ativo, nesse outro também aqui, 100% de participação. Então, o fundo ele tem sim condições de poder conseguir gerar um caixa bem maior. Esse daqui também, ó, 100% de participação. Então, como eu mencionei, o fundo ele vai ter que continuar vendendo seus ativos para ele conseguir gerar um caixa suficiente para poder honrar seus compromissos de pagar as suas amortizações. Se o fundo ele não conseguir fazer isso, realmente a situação dele vai se complicar bastante, porque ele vai entrar em situação de calote, né? Se ele não conseguir ter dinheiro em caixa para poder pagar as amortizações, ele entrará em situação de calote, e isso é muito ruim para o fundo, beleza? Então, pessoal, esses são os fatos relevantes que eu gostaria de trazer sobre o VINO 11. Então, você que é cotista, fique ligado, sempre acompanhe o relatório gerencial para você estar bem informado sobre as situações correspondentes a esse ativo VINO 11. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.